Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz em Cristo Jesus, amém? Convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus nessa noite, o último culto dominical do ano de 2015. O desejo do meu coração foi trazer uma palavra que tivesse a ver com o tema esperança. Diante de tantos desafios, tantas lutas, eu queria ter esse último culto no domingo, pensar com os irmãos sobre esperança. E para isso o texto que Deus colocou no meu coração foi o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler apenas o verso 21 nesse momento e depois faremos algumas outras leituras dentro desse contexto. Mas Lucas, capítulo 24, verso 21, que diz: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Amém. Irmãos, esse texto dentro do contexto aqui do capítulo 24 e dessa última parte do verso 13 até o verso 35, ou na verdade o restante do capítulo também, aqui principalmente do 13 ao 35, está tratando de dois discípulos, e é chamado de dois discípulos que moravam em Emaús, uma curtela, uma cidade pequenininha, que ficava aí talvez uns 15 quilômetros de Jerusalém, e a ideia é que esses dois discípulos, eles viraram as costas para toda uma vida que eles tinham planejado, para todo um anseio no coração deles de uma esperança de um Redentor que era Jesus Cristo. Mas como Jesus Cristo morreu, e eles não acreditaram e não deram crédito para a ressurreição de Jesus, aqueles irmãos, literalmente, eles perderam a esperança. Eles tinham uma causa, eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo, onde a esperança deles estava nisso. E quando na perspectiva deles isso não aconteceu, eles viraram as costas para tudo e seguiram. E é interessante que nós estamos falando de dois discípulos de Jesus. Nós não estamos falando de duas pessoas incrédulas. Nós estamos falando de duas pessoas que caminhou com Cristo, que cria em Cristo como Senhor e Salvador. E pensando sobre isso, essa perda da esperança gerou algumas coisas no coração deles. Olha, por exemplo, no verso 16. No verso 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Assim que eles viraram as costas e seguiram o caminho para a vida deles, queriam voltar à vida anterior deles, o próprio Jesus apareceu e caminhou com eles, mas eles estavam com o coração tão amargurados, tão tristes, que eles sequer conseguiram conhecer Jesus que caminhava ao lado deles. No verso 17, diz que fala sobre essa tristeza. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ou seja, Jesus olhou para o coração deles: vocês estão extremamente preocupados, estão tristes, o que está acontecendo? E aí eles vão explicar, mas a partir do momento em que eles perderam a esperança, eles ficaram cegos, eles perderam a perspectiva, e o coração deles encheu literalmente de uma tristeza profunda. E diz mais o texto no verso 23, onde Jesus chama eles. Então Jesus disse para eles: ó nécios e tardos de coração. Em outras palavras, ou num português mais claro, ó seus ignorantes. Quanta ignorância da parte de vocês! Que coração duro, que coração insensível é o coração de vocês. Isso tudo porque eles perderam a esperança. Então, perder a esperança, aqui fala de algumas causas, ou, na verdade, algumas consequências de uma pessoa que perde a esperança. Poderíamos falar de muitas outras, poderíamos falar de depressão, né? No nosso século, talvez tenha sido uma das enfermidades, das doenças que mais tem assolado as pessoas, onde todo ser humano quase sofre em algum aspecto, em algum nível, algum tipo de depressão, ansiedade.
E assim vai. São inúmeros os problemas que são gerados em nossos corações quando há falta de esperança. E é justamente, ou seja, pensando no nosso Brasil, vou caminhar do aspecto geral, depois para algumas questões particulares, pensando no Brasil, a tragédia que aconteceu em Minas Gerais, quantas famílias perderam tudo. Imaginem onde está a esperança daquelas pessoas que perderam tudo, tudo, tudo. Vamos pensar aqui na perspectiva atual do Brasil, econômica e política. Política na televisão, na maioria das vezes que se fala de político, a palavra que aparece é corrupção, corrupção, corrupção. Isso dá uma tristeza terrível no nosso coração. Quanto de dinheiro que esse povo rouba. Quando pensamos não apenas em política, mas a política gera um outro problema na economia. Pessoas perderam o emprego. Quantas pessoas nesse ano já foram desempregadas, foram demitidas, estão desempregadas? Imagina onde está a esperança dessas pessoas. Violência, a violência no trânsito, violência em casa, violência fora de casa, não tem lugar para violência. A violência está na televisão, está dentro de casa, fora de casa, está em todo lugar. Então, a gente olhando o panorama geral, humanamente falando, dá para ter esperança? Mas mais do que isso, pensa talvez na sua vida desse ano de 2015. Algum problema de saúde na sua vida ou na sua família? E dependendo do problema, acaba desestruturando a gente. Problema de finanças, uma perda de emprego, ou um negócio mal feito que resultou em dívidas. Quantas coisas, quantas, família, casamentos complicados, destruídos, abatidos, filhos com drogas, filhos envolvidos com prostituição, filhos incrédulos, filhos que não querem e não dão a mínima para Deus. Então, são inúmeros os problemas, humanamente falando. Não dá para realmente a gente ter esperança. Olhando na perspectiva humana, a palavra esperança, ela some, ela desaparece. Mas, graças a Deus, os nossos olhos, eles vão além da perspectiva humana e vai justamente focar em Deus, que renova, que restaura e que pode e que é poderoso para renovar, para fortalecer a esperança no nosso coração. E é isso que a palavra de Deus, se a gente olhar em várias perspectivas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, apenas o Salmo 146, verso 5, diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então a palavra de Deus nos ensina, e nessa noite quer nos ensinar, que a nossa esperança não pode estar em nada, em ninguém, a não ser Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a nossa esperança está nas bênçãos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a nossa esperança tem que estar em Deus, que é poderoso para nos conceder as bênçãos e tirá-las, quando Ele assim o desejar. Então, precisa ficar claro que a nossa esperança precisa estar fundamentada no Senhor. E Lucas, neste evangelho, ele vai trazer aqui pelo menos 3 verdades que Deus usa para fortalecer ou restaurar a nossa esperança. Em outras palavras, tentando ser claro e objetivo. Se você continua com seu coração cheio de esperança, então essa palavra vai fortalecer ainda mais a sua esperança. Se por alguma razão durante esse ano você ficou desiludido, desesperançoso, abatido por alguma situação que aconteceu na sua vida e a sua esperança foi abalada, então essa palavra também é para você, porque Deus restaura, e Ele quer restaurar nessa noite, quer que você termine um ano com o seu coração cheio de esperança, mesmo que a situação não tenha mudado. Então, a primeira verdade, são 3 verdades que eu quero destacar nesse texto. A primeira verdade, que a esperança ela é fortalecida ou ela é restaurada, primeiro de tudo com base nas promessas de Deus. E aqui nós temos o verso 25 até o verso 27,
que diz assim: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Primeiro de tudo, esse texto fala que a nossa esperança ela precisa estar fundamentada nas promessas de Deus. Se aqueles discípulos estivessem um pouco mais atentos com a Bíblia, se aqueles discípulos conhecessem um pouco mais as Escrituras, eles não teriam perdido a esperança. Porque Jesus, para restaurar ou fortalecer a esperança no coração deles, Ele não faz nenhum milagre. Ele simplesmente cita as Escrituras, Ele prega as Escrituras, Ele ensina as Escrituras. Aí está o nosso erro. Aí está o grande erro nosso. A falta de conhecimento nas Escrituras. A falta de entender e de conhecer a amplitude das verdades e das promessas de Deus na palavra de Deus. É Jesus, de forma muito simples, ele diz, vocês são ignorantes. E ele fala isso não de uma forma bruta ou brutal, simplesmente ele está dizendo, olha, vocês faltaram conhecimento para vocês. Faltou vocês estudar um pouco mais a Bíblia. Faltou vocês visitar um pouco mais a escola dominical. Faltou vocês terem um pouco mais de compromisso no culto para conhecer mais as Escrituras. É isso que faltou para vocês. Faltou vocês ter um pouco mais de conhecimento. Faltou vocês ler a palavra de Deus mais na casa de vocês. Faltou vocês meditar mais nessa palavra, porque a resposta para o problema de vocês está aqui na palavra de Deus. Eu não preciso nesse exato momento fazer nenhum milagre aqui. Eu preciso simplesmente expor a verdade para vocês. E a verdade está na Escritura, porque a Escritura, ela já havia dito há muitos anos antes de eu nascer, que eu ia nascer, ia morrer, ia ressuscitar. Se vocês estivessem atentos para essa verdade, vocês não teriam caído nessa desesperança. Se vocês conhecessem um pouquinho mais as provações, algumas provações que vocês vão passar, não ia tirar a esperança de vocês, porque vocês estariam agarrados e firmes nas promessas de Deus. Então, Jesus, ele fala isso tentando resgatar no coração deles essa verdade. Qual verdade? As promessas de Deus. E é justamente aqui que Jeremias, em Lamentações 3:21, que ele diz, quero trazer à memória o quê? O que pode me dar esperança. Jeremias estava passando por um momento terrível, mas naquele momento extremamente pesado, complicado, onde ele não via salvação de lado nenhum, ele diz, eu vou trazer a minha memória, eu vou trazer o meu coração. Tudo pode acabar em volta de mim, mas eu vou trazer para o meu coração aquilo que pode me dar esperança. Então é com base nessa esperança, e essa esperança que tem tudo a ver com as promessas de Deus, e promessas de Deus em duas perspectivas, eu queria fazer uma aplicação aqui para nós. A esperança está fundamentada nas promessas de Deus em primeiro lugar, e a nossa esperança em relação às promessas de Deus, podemos pensar em duas perspectivas. No aspecto bem geral, há uma esperança. E 1 Coríntios 15:19 diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo, ela for limitada apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes. Então, primeiro de tudo que eu queria, em termos de aplicação dessa verdade, nós temos que entender que a nossa esperança tem que ir muito mais além dessa vida. E Paulo está falando aqui da volta de Cristo, que quando Cristo voltar, Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai trazer uma vida plena e maravilhosa, palavra essa que ele disse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não dá para comparar, e não podemos limitar a nossa esperança nas bênçãos dessa vida. Essa é a primeira verdade que precisa ficar muito clara no seu coração. A nossa esperança
Em primeiro lugar, ela tem que ir além dessa vida, porque você tendo saúde ou não, tendo dinheiro ou não, sendo velho ou novo, uma hora a morte vai bater na sua porta e você vai partir. Como muitos que você conhece, que você amou e que você ama, e você mesmo. Você vai partir. E a gente precisa não apenas aprender a viver bem, mas eu ouvi uma frase que nós precisamos aprender a morrer bem. E morrer bem é morrer com o Senhor Jesus, sabendo que o que nos aguarda após a morte é uma vida maravilhosa e bendita. A segunda aplicação em relação às promessas de Deus, que há promessas de forma pessoal e particular para essa vida aqui também. Salmo 1, por exemplo, Salmo 1, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Este homem, esta mulher, será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que fizer será bem sucedido. Então fala de uma promessa onde inclui felicidade e prosperidade. É uma promessa para a sua vida. Uma outra promessa que nós temos, também no Salmo 16, verso 11, diz que tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e ao teu lado direito, delícia perpetuamente. É uma promessa. Nós temos promessa não apenas de felicidade e prosperidade, mas temos promessa de livramento. No Salmo 16, verso 1, o salmista diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Depois no Salmo 23, um salmo que todos nós conhecemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou temer, eu vou morrer de medo, eu vou perder a esperança? Não, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então nós temos palavra de esperança para momentos bons e para momentos difíceis. Temos não apenas uma palavra de esperança para felicidade, prosperidade, livramentos, mas temos palavra de esperança para sonhos pessoais. Salmo 37, verso 4 e 5, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Jeremias 29, 11, Deus fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quantas promessas nós temos, e são essas promessas guardadas no nosso coração, é que vai fazer com que a minha vida e a sua vida possa superar os obstáculos pelas frente. Então, o milagre aqui é um milagre de ter a palavra guardada em nosso coração. Em 2016, está aí, menos de uma semana, aí, 4 dias. Quantos desafios você talvez já está vivendo e vai entrar em 2016 com esses desafios? Como é que você pretende encará-los? Na sua força ou tendo esperança na força do Senhor? Essa decisão é sua. Você pode entrar em 2016 talvez atropelando tudo e todas as coisas, achando que você vai conseguir. Ou você pode esperar esperançosamente em Deus, que é poderoso para poder agir na sua vida e fazer o milagre que você realmente deseja, que você precisa. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que a esperança ela é fortalecida ou restaurada com base na comunhão pessoal com Deus. Verso 28 diz, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A segunda verdade que esse texto nos revela, que fortalece a esperança, ou que restaura a esperança no coração, é a verdade da comunhão, de uma vida de comunhão com Deus. Não apenas focado nas promessas de Deus, mas de uma vida em comunhão com Deus. E essa comunhão, é interessante a gente poder pensar aqui, que essa comunhão tem a ver com um relacionamento pessoal. Jesus, ele entrou, é Jesus, ou Deus em Jesus, que veio e que vai e que vem sempre ao nosso encontro. Quem sempre dá o primeiro passo, quem sempre nos procura, é Deus. E Ele fez isso há 2000 anos atrás com aqueles 2 discípulos que estavam cabisbaixos, esperançados. Ele entrou ali, foi caminhando com eles, apesar deles não perceberem, mas Ele estava ali com eles. E não é assim muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes nós estamos caminhando, fazendo as coisas, e a gente sequer tem ideia da presença de Deus, mas Ele está presente. Eu só queria abrir os seus olhos, abrir os meus olhos também, para essa verdade maravilhosa dessa presença de Deus, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não sente, Ele está presente. E aí, eles vão notar essa presença a partir do momento que Jesus entra na casa deles, que eles abrem a porta para Jesus entrar, mesmo sabendo que não era Jesus, mesmo não conhecendo que era Jesus, mas Jesus entra, e ali parte o pão e ora com eles, come com eles, e de repente ele diz: é o Senhor e eu não sabia. E aquilo aquece o coração deles de tal forma, que eles ficam renovados, fortalecidos, para encarar o desafio que eles têm pela frente. E é justamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Jesus está presente, você tendo consciência ou não. Agora você e eu precisamos aprender a ter consciência disso. Jesus está presente e Ele fala de 2 formas que nós podemos perceber a presença dEle. Primeiro, em Mateus 28, Ele faz uma promessa aos discípulos, no sentido de que Ele estaria com seus discípulos a partir daquele momento, ou seja, da sua assunção ao céu. Ele estaria presente em todos os momentos. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, como Deus, Ele é onipresente. Ele está presente em todo momento, em todo tempo, em todo lugar, onde você for. E é justamente aí uma outra verdade que o Salmo 139, ali do capítulo 139, do verso 7 até o verso 12, também fala sobre essa onipresença do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo também, onde a partir daquele momento diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está; se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Deus está presente em nós, e de uma forma muito especial, com o seu Espírito Santo, Ele habita no nosso coração. Então, a maneira que a gente pode pensar e que nós precisamos entender em relação a essa comunhão com Deus, se Deus está presente em todo momento, como que eu faço para ter comunhão com Deus? Aí você tem uma tarefa, e a tarefa, se a primeira tarefa, ou o primeiro desafio para fortalecer a nossa esperança tem a ver com as promessas de Deus, o segundo desafio tem a ver com oração. E quando falo de oração, a comunhão, qualquer tipo de comunhão, seja com quem for, ela tem 2 vias. Alguém fala e alguém responde e conversa. Não existe comunhão sem ter uma interação. E aqui é interessante que Santo Agostinho, ele vai dizer, ele tem uma frase que ajuda a entender isso melhor. Ele diz: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem.
Oração é um encontro da sede de Deus e da sede do homem. E é interessante que aí o livro de Jeremias vai ajudar a compreender essa frase de Agostinho. Jeremias 29, verso 12, diz assim: então me invocareis, Deus falando, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Em outras palavras, oração é o principal meio para ter comunhão com Deus. E quando nós abrimos a nossa boca, o nosso pensamento, nem precisa abrir a boca necessariamente, mas o nosso pensamento, nós podemos falar com o Senhor e Deus está com sede de ouvir a minha voz. É interessante pensar isso. Deus tem prazer e tem desejo que você fale com Ele, que você converse com Ele, que você o busque. Ele te criou. Ele criou o Criador de todas as coisas, o sublime e o altíssimo. Ele criou você com essa perspectiva primordial de ter comunhão com Deus, de ter uma vida com Deus. Deus está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Mas se você não abrir a sua boca, não abrir a sua mente, não abrir o seu coração para falar com Ele, essa presença de Deus não vai causar nada na sua vida. Mas se você abre a sua boca, se você abre o seu coração para falar com Ele, a presença dEle vai encher a sua vida. E Ele vai saciar a sua vida. E Ele vai abençoar a sua vida com todas as sortes de bênçãos. Por isso, um dos grandes teólogos contemporâneos, James Packer, ele afirmou: eu creio que a oração, mais do que qualquer outra coisa, é a medida espiritual do homem. O quanto você ora é o quanto você tem comunhão com Deus. Em suma, é isso. O quanto você busca Deus na sua vida íntima é o quanto você tem comunhão com Deus. Então, o desafio que fica é buscar o Senhor. A terceira verdade que esse texto que nos ensina é que a esperança ela é fortalecida ou restaurada com base não apenas nas promessas de Deus, não apenas também com base na comunhão com Deus, mas na comunhão com os filhos de Deus, igreja local. Verso 33 até o verso 35 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqueles dois, a partir do momento que tiveram essa comunhão e que os seus olhos foram abertos, a primeira reação deles: nós precisamos voltar de onde a gente nunca deveria ter saído, da comunhão com os nossos irmãos. A esperança, ela é fortalecida e ela é restaurada através da igreja local, de irmãos que entregaram a sua vida para Cristo, irmãos que, como diz, são pecadores, mas são pecadores regenerados. E nós temos que ter aqui o cuidado com dois erros que são comuns acontecer. Uma, de querermos idolatrar a igreja local, de querer achar que a igreja local é uma igreja perfeita e maravilhosa. Não é. Um outro erro é achar que a igreja ela não tem valor algum e que eu posso viver sem a igreja local. São dois erros que o diabo tem maior prazer em colocar no nosso coração. Querer idolatrar a igreja, achar que a igreja local ela é a salvação. Ou dizer que a igreja local não tem valor nenhum e eu posso viver minha fé. Eu posso fortalecer a minha fé, que a minha fé não depende da igreja local. Se você crê em uma dessas duas ou tem uma certa afinidade com uma dessas duas, então você tem um problema sério no seu coração. Porque esse problema ele é causado por uma obra satânica. Nós temos que ter uma realidade, uma visão real da igreja. E uma visão real da igreja, ou seja, nós desejamos sim uma igreja ideal, uma igreja perfeita, que vai ser só no novo céu e na nova terra.
mas nós participamos de uma igreja real. E uma igreja real é uma igreja onde nós somos falhos. E aí, Rick Warren, naquele livreto simples, extremamente gostoso de ler, Uma Vida com Propósito, ele diz: toda igreja deveria ter uma placa, além de ter a placa Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Assembleia, ao lado deveria ter uma outra placa. E a placa é a seguinte: pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, precisam de graça e querem crescer. Pessoas perfeitas não entrem. Aqui é um lugar para pessoas pecadoras, mas pessoas que querem crescer na graça de Deus. Porque a igreja é isso. E tendo essa ideia em termos de crescimento através de uma igreja local, eu pensei em 4 aspectos aqui em termos de aplicação para isso. Primeiro, igreja é uma família. A partir do momento que nós nos convertemos e que Deus converte o nosso coração, nos regenera, nós nos tornamos irmãos uns dos outros. E nós temos, ou seja, uma filiação da parte de Deus, mas nós temos nossos outros familiares e amigos. Então a igreja, ela funciona assim como uma família, assim como é a sua família na sua casa, e na sua casa eu tenho a plena certeza, porque deve ser igual à minha casa, de que há pessoas imperfeitas lá na sua família. Marido e esposas, pais e filhos, que eventualmente têm suas broncas. Então na igreja não vai ser diferente, nós vamos ter também. Mas somos uma família onde a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus restaura, cura. Igreja como família, também, nessa perspectiva, é uma igreja onde nós temos namoros, uma coisa bonita, né? Irmãos namorando nessa forma, irmãos namorando e casando. E aqui tem um grupo de pessoas que se conheceram, eram amigos, namoraram, casaram e estão juntos. Isso é igreja. Quanta bênção! Pensa, se não fosse essa igreja, estaria casado com uma outra pessoa, estaria em um outro lugar, mas por causa de uma igreja local, a vida de muitas pessoas aqui foram definidas, e estão sendo definidas, e para a glória de Deus ainda será definida ainda. Então isso é a igreja local, como uma grande família. Mas mais do que isso, uma igreja local também precisa ser vista como uma instituição de ensino, onde se ensina as Escrituras, onde se prega a palavra de Deus, onde as verdades de Deus são aprendidas e são ensinadas, e você ensina e ao mesmo tempo aprende. Igreja também precisa ser vista como um grande hospital, onde pessoas chegam aqui doentes, com todo tipo de enfermidade emocional, física, espiritual, várias enfermidades, vários problemas. E a igreja local, ela serve, apesar de todos os defeitos e falhas que nós temos, Deus nos usa para ser bálsamo, para ser graça, para ser misericórdia na vida de outras pessoas. E assim a gente cresce. E por fim, a igreja também é uma agência missionária, onde se proclama o Evangelho, onde se capacita, onde se envia, sustenta e ora por missionários perto e longe. E nós temos um bom exemplo aqui, o Pedro, que está aqui conosco, que daqui a pouco será licenciado ao pastorado. Mas olha só o que essa igreja local, ajudando a vida do Pedro, sustentando a vida do Pedro financeiramente, com ofertas, com orações, com apoio. Quantas bênçãos, quantas crianças, quantos pais, quantas famílias, que você não pode consolar, mas Ele pode consolar. Que eu não posso ajudar, mas Ele está ajudando. Em meu nome, em seu nome, em nosso nome. E quantas pessoas também na sua vida, na minha vida, que Deus abençoa através de nós. Então, igreja é isso. E é nesse meio, onde igreja como família, como escola, como hospital, como agência missionária, que bênçãos maravilhosas da parte de Deus acontecem nas nossas vidas e através de nós, e a esperança é fortalecida,
e é renovada. Porque tem uma semana que você vem todo triste, todo cansado e abatido, mas aqui tem irmãos que estão firmes e fortes e vão te ajudar. E só de você olhar para eles e só de você perceber, às vezes sem comentar, isso já de alguma forma te contagia. E aí talvez na outra semana é você que vai estar forte e ele que vai estar cansado. E aí vai ser a sua vez de poder consolar, de poder fortalecer e reanimar. E assim nós vamos caminhando até a volta de Jesus. Isto é igreja. Eu quero concluir, primeiro, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Não posso terminar uma mensagem sem fazer esse apelo. Um apelo de que se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Cristo, se há alguém que ainda não teve o encontro com Cristo e que crê que Cristo é o único Senhor e Salvador, então nós estamos pregando o Evangelho dizendo que a salvação está unicamente em Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. Então fica essa palavra, se há alguém aqui que ainda não teve esse encontro. O nosso desejo como igreja é que você possa crer, que você possa confiar a sua vida ao Senhor Jesus, porque sem Ele, a única esperança que você vai ter vai ser a esperança nos homens, e essa esperança nos homens, uma hora ela passa, uma hora ela falha, uma hora ela se afunda. Então entenda isso, a única esperança que é válida e tem a aprovação de Deus para esta vida e para a vida eterna é a esperança que está em Cristo Jesus. Segundo, é preciso fazer uma diferença entre esperar e esperança. Esperar é algo que eu espero acontecer e eu fico aguardando e esperando. Esperança é algo que você confia e depende de Deus e vai atrás e não fica com seus braços cruzados. É interessante que nessa perspectiva, Noé, por exemplo, talvez seja o maior e o melhor exemplo de esperança. Noé, Deus deu uma palavra e Deus deu uma promessa para Noé: você vai construir uma arca. Para aí, construir uma arca sem até aquele dia ter caído uma chuva sobre a face da terra, é uma loucura. Mas o que Noé fez? Ele construiu a arca que Deus mandou. E ele fez isso durante 120 anos aproximadamente. Se teve alguém que soube esperar, trabalhando, foi Noé. Então é aqui que fica a nossa esperança nesse aspecto. Albert Schweitzer, um médico do século XX, ele diz o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. A tragédia não é quando uma pessoa morre, a tragédia é quando morre dentro do coração de um homem que ainda está vivo, a esperança. É nisso que nós precisamos entender e colocar a nossa vida diante de Deus. Eu não sei como que está o seu coração em relação à esperança. A palavra de Deus em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O meu desejo é que Deus possa restaurar no coração daqueles que estão abatidos a esperança e fortalecer no coração daqueles que ainda estão firmes a esperança, para que o ano de 2016 você possa viver a sua vida completamente firmada nas promessas de Deus, na comunhão com Deus e na comunhão com a igreja local. Porque com base nessas três verdades, Deus fortalece, Deus restaura a sua vida para que você possa ser um servo fiel e que seja um servo que abençoe a vida de outras pessoas. Amém?
que Deus, então, em 2016, conceda ao nosso coração toda a graça necessária para que haja uma esperança verdadeira, real, e não uma esperança fictícia e falsa, mas uma esperança que vem dEle e que está nele e não nas bênçãos dEle. Quando a nossa esperança está no Senhor, Ele nos concede as bênçãos. Ele nos concede as bênçãos que nós precisamos. Quando a nossa esperança está nas bênçãos do Senhor, muitas vezes Ele tira isso para tratar o seu coração. Então, que você e eu sejamos tratados por Deus durante esse ano de 2016, mas não porque nós colocamos as nossas esperanças nas bênçãos dEle. Por outras razões, por essa não. Que a nossa esperança esteja tão somente no Senhor. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, como de ti esperamos, como de ti esperamos, como de ti esperamos.